Oi, gente, vamos lá, né? Então, vamos dar sequência. A gente estava falando sobre desenvolvimento de produtos, né? E o quanto isso para a empresa é importante porque movimenta a empresa, né? Você tem novos produtos a cada um ciclo de tempo. Isso faz com que a sua empresa vá atendendo cada vez mais as necessidades do consumidor e que ela também diminua o seu risco, né? E que ela também ela consiga entender o que está acontecendo no mercado e satisfazendo cada vez mais as necessidades. Então, isso é muito importante. Nós vamos falar agora sobre o processo de desenvolvimento de produtos. É importante a gente dizer que processo é uma coisa que cada empresa pode ter o seu processo. Óbvio que algumas etapas são muito iguais, muito semelhantes, mas eu posso ter um processo de criação, outra empresa pode ter um outro processo de criação, e não tem nenhum problema quanto a isso. O importante é que no final a coisa aconteça de forma estruturada, pensada, organizada, né? Embora muitas empresas consigam criar os seus produtos de uma forma muito rápida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente precisa olhar para todas as variáveis possíveis do mercado. Consumidores, fornecedores, matéria-prima, equipamentos. Muitas vezes a gente pensa num produto, mas a tecnologia para aquilo ainda não está muito bem consolidada e isso pode ser um problema, ok? Então, é um processo um pouco mais longo. Tem produtos que levam 2, 3 anos para saírem como teste no mercado para começar a ser desenvolvido e tudo mais. Se a gente pegar aí, por exemplo, carros, alguns sistemas eletrônicos levam anos, né, para serem estudados, compreendidos, desenvolvidos e colocados à disposição do mercado, ok? Óbvio que alguns são mais tecnicamente mais simples e vai depender também da expertise da empresa, do quanto ela já trilhou por esse caminho, mas não é um produto, não é um processo fácil, tá bom? Mas independente disso, vamos ver quais são as etapas. Lembrando, eu vou falar aqui algumas etapas, mas pode ser que existam outras, pode ser que algumas sejam absorvidas dentro de outras etapas. Então, assim, não dá para dizer que é uma verdade absoluta que vai passar por todas essas etapas aqui, né? Porque é, processos são diferentes, tá certo? Mas, enfim, vamos lá, né? A primeira parte, né? A primeira etapa desse processo de criação de produtos, gente, ele é chamado de ideação ou geração de ideias. É nesse momento em que a gente avalia, né? A gente tem uma ideia e a gente coloca isso em discussão com outras pessoas, com o mercado, com os nossos consumidores, com o nosso, né, com os fornecedores também, por que não? Né? Então, nessa fase de ideação, é o momento onde eu vou, puxa, eu tive aqui o insight. Será que esse produto, se nós desenvolvermos, o que a gente vai conseguir com ele? Enfim, tá? Então, é a primeira parte, né? É a geração de ideias. Isso pode ser feito de diversas maneiras dentro da empresa, né? Isso pode acontecer simplesmente com o fato de algum funcionário ter uma ideia ou algum gestor querer fazer isso porque vive em outro lugar, ou então teve uma ideia fantástica, enfim. Ou então a gente pode usar algumas técnicas um pouco mais estruturadas, que é, por exemplo, o brainstorming, né? Onde as pessoas se juntam para ter ideias sobre produtos, ok? Então ela pode vir de diversas maneiras, a gente não vai discutir isso aqui. O que a gente tem que entender é que a primeira etapa é justamente a etapa de ideias, ok? Precisamos de ideias para novos produtos. E aí as coisas vão se desenrolar. Depois a gente pode gravar um vídeo aqui falando só sobre o brainstorming e como essa técnica ela pode ser útil
não só no desenvolvimento de novos produtos, como para tudo dentro da empresa. Ela é muito legal, ela é relativamente fácil de ser desenvolvida dentro da empresa, então vale a pena, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, criação de ideias. Tivemos lá algumas ideias. Seguinte passo, nós temos que fazer uma seleção disso, ok? Às vezes a gente pensa lá em um monte de coisa e aí a gente vai falar assim, puxa vida, mas isso aqui, não, talvez não, agora não, não temos maquinário, né? Não temos condições, precisa investir. Então a gente meio que já vai selecionando algumas ideias para colocar no mercado, ok? Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ir pela mais fácil, não é isso. Embora muitas vezes seja uma boa ideia, né? Porque eu começo com uma mais fácil, eu entendo o processo, eu me estruturo melhor, eu já tenho um novo produto no mercado, já começo a faturar em cima disso, e aí eu tenho mais fôlego para ir fazendo as outras. Então, de repente, começar pela mais fácil, né? Pela ideia mais fácil das que já foram levantadas, pode ser uma ideia, ok? Ou se você tiver condições, se a tua empresa tiver condições, comece pela mais complexa, com certeza vai levar mais tempo. No entanto, o lucro pode ser muito melhor. Você vai poder conseguir pegar uma parcela do mercado, uma fatia de mercado mais interessante. Percebe que isso é uma coisa que nós temos que pensar muito, né? Então, por isso que eu falei que a criação de um novo produto demanda um tempo bastante grande, tá certo? Mas enfim, tá? Então, ótimo. Selecionei a minha ideia, tá? A partir do momento que eu selecionei a minha ideia, eu vou começar a fazer uma análise um pouco mais comercial, né? No sentido de entender se esse produto ele é necessário para o mercado, se eu tenho condições financeiras e técnicas e operacionais para fazer, né? Então, volto a dizer, será que esse produto realmente ele faz sentido, né? Será que esse produto realmente atende uma necessidade de mercado? De repente, nós tivemos as ideias ali no calor do momento e a gente achou que seria legal, mas quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais pensada, estruturada, a gente vai ver que talvez não, vamos deixar quieto isso aqui, eu acho que não é bem assim, tá certo? É interessante também fazermos pesquisas, né, na internet, no registro, né, de empresas, de produtos, de repente até já existe, e a gente está aqui batendo cabeça com uma coisa que é chovendo molhado, tá certo? Embora é importante que a gente diga que quando a gente fala de novos produtos, nós estamos falando, pode ser novo para minha empresa, ok? Não precisa ser um produto inédito, totalmente inédito, que não exista no mundo. Se for, melhor ainda, né? Você está aí diante de uma excelente oportunidade de mercado. Mas, de repente, é um desenvolvimento de um produto para o teu negócio, ok? Para o teu público, para o teu consumidor. Então, tá aí uma coisa para se pensar, tá? Então, nessa análise comercial, eu vou avaliar tudo que for possível, né? Será que eu tenho capacidade técnica para vender esse produto? De repente, eu não tenho pessoas que entendam desse produto tão bem que possam fazer com que isso chegue para o consumidor de uma forma diferenciada, ok? Então, talvez os meus vendedores não conheçam muito bem isso aí. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um produto que tecnicamente é bem interessante, mas que na hora de vender eu não estou conseguindo chegar lá, entende? Então, assim, gente, desenvolvimento de produtos é uma coisa muito minuciosa. São muitas variáveis que estão ligadas a isso aí. Então, a gente precisa também tomar um cuidado muito grande, não fazer de forma de qualquer jeito,
porque eu vou perder recursos, eu vou perder meu tempo, eu vou perder dinheiro. Nossa, é um prejuízo considerável. Ainda mais se eu colocar esse produto no mercado e ele não tiver a aceitação que eu esperava ter, tá? Então, a análise comercial é uma análise importante, né? Nessa análise comercial, gente, eu também colocaria ali uma análise financeira, ok? Uma análise financeira também do negócio. E às vezes eu vou ter que comprar uma máquina que custa milhões. E aí o retorno sobre esse investimento é muito alto, é muito grande, muito extenso. Vai levar anos e anos e anos para retornar isso. Então, todas essas variáveis devem ser levadas em consideração na hora da criação desse produto. Veja, ter ideia é muito bom, é fantástico, é o nosso ponto de partida. Agora, para que essa ideia está lá no comecinho, né? Ela vire um produto daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, 2 anos, eu preciso fazer uma análise bastante criteriosa para mim não dar um tiro na água, tá certo? Então, legal. Então, fiz análise comercial, financeira, operacional. A princípio está tudo bem, né? Vimos aí grandes oportunidades, é possível. O retorno sobre o investimento ele vai ser considerável. Enfim, até aí passou. Aí vem a fase de desenvolvimento desse produto, né? É nesse momento que eu vou realmente pegar aquele maquinário, aquele pessoal, aquelas ferramentas, vou fazer o produto propriamente dito, né? Para que eu tenha ali um protótipo, né? Um primeiro produto na mão para a gente começar. Aí a gente volta a fazer análise em cima desse protótipo, né? Para ver se não precisa ser melhorado, para ver se isso realmente está dentro daquilo que eu esperava. Enfim, então, enfim, eu produzi. Às vezes a gente produz um produto só, dependendo da complexidade, né? Evidentemente, eu vou fazer um, ou dependendo da complexidade, se não for tão complexo assim, eu posso construir um lote de produtos. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo copos plásticos. Eu não vou fazer um copo plástico só, vou fazer um lote, centenas, talvez milhares, para a gente ver se esse processo está funcionando, se não está dando retrabalho, se ele está saindo com qualidade, né? Se o meu custo realmente é aquele que eu pensei lá na análise comercial, ok? Certo? Então, no desenvolvimento, eu penso nessas situações. Bom, desenvolvi o meu produto, o protótipo está pronto, quer seja unitário, quer seja centenas, eu vou lá para o teste de mercado. Vamos colocar esse produto lá, vamos fazer testes, vamos para as ruas, vamos falar com o nosso consumidor, vamos mostrar o nosso produto, vamos pedir para que ele teste o meu produto, para ver se aquilo que eu pensei lá atrás está alinhado com o que eu estou entregando de fato para ele. Muitas vezes a gente tem, né, como diz o pai da criança, né? Então, assim, nossa, meu produto é fantástico, meu produto é muito bom, os consumidores vão adorar. E aí chega isso para o consumidor final, ele olha para aquilo lá e fala: não achei graça, é feio, pesado demais, não gostei da cor, não é funcional, é muito lerdo. Percebe? Então, veja, a fase de teste de mercado, ela é uma fase muito importante, né? E a gente precisa estar muito receptivo ao que diz o consumidor final, porque, na verdade, é ele quem vai validar o produto, não sou eu. Eu não, eu fiz. É lógico, a gente vai fazer sempre dentro daquilo que eu, né, do melhor possível. Mas a validação mesmo, quem dá é o consumidor final. Ele que vai chegar e falar: puxa, cara, gostei, interessante, realmente tem utilidade. Se a gente conseguir chegar nessa, com essa ideia, né, com esse feedback do consumidor final, eu estou num caminho fantástico. Esse é o caminho, ok? É óbvio que ainda vão faltar ajustes, eu vou precisar mexer aqui, mexer ali, mexer acolá. Quanto mais o meu consumidor ver o meu produto, quanto mais ele falar do meu produto,
mais informações eu vou ter e, obviamente, que eu vou poder ajustar isso para que para ele, né, para aquela parte da população, para aquele perfil de consumidor que eu quero vender, esse produto vai estar perfeito, ok? Então, o teste de mercado é fundamental, ok? Então, isso pode ser feito de diversas técnicas também, tá? Nós temos uma técnica muito legal chamada grupo focal. Depois a gente pode também falar um pouquinho mais sobre isso, né, em marketing, que ajuda bastante as empresas a entenderem o seu produto, o seu consumidor e como é que esse produto vai chegar de forma adequada lá, tá bom? Então, o teste focal é interessante, entre outras técnicas, beleza? Mas vamos dizer que pelo teste de comercialização isso passou também. E aí, gente, é lógico, vai fazer um ajuste ou outro, isso pode voltar para a produção, né? Mexe aqui, mexe ali, mexe acolá e pronto. Vamos comercializar produto agora. É outro pepino, né? Porque, veja, eu tenho que agora produzir em lote suficiente para que isso fique a um custo aceitável, não só para mim, mas para o meu revendedor, e o meu consumidor também, eu preciso ajustar tudo isso daí. Então, é uma outra fase complicada. Eu preciso ajustar, por exemplo, a distribuição desse produto. Eu preciso pegar esse meu produto da minha indústria, da minha fábrica, da minha loja, sei lá, fazer com que ele chegue adequadamente até o meu consumidor final. Então, outras coisas que eu tenho que levar em consideração também no desenvolvimento de produto. Desenvolver produto, gente, não é só chegar na fábrica e fazer, ok? Lembre-se, é uma coisa complexa. Então, inclui também o fato de que eu preciso fazer esse produto chegar de forma correta, na hora, a um preço justo para o meu consumidor final, ok? Então, essas foram aí algumas etapas, né, do processo de criação de produtos, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses processos. Conforme a gente vai avançando no conteúdo, a gente vai voltando e fazendo uns links, né, com isso daí, tá bom? É importante entender que, a princípio, esses processos, eles são, assim, podem ser modificados. Se a empresa, por exemplo, não quiser fazer, sei lá, o teste de mercado, ela não precisa, mas se quiser. Só que a chance de dar alguma coisa errada, ela aumenta o meu risco, porque eu não perguntei para o meu consumidor final, percebe? E, enfim, tá? Ou então se ela quiser incorporar outras etapas nesse processo, ok? Isso é válido, só tem que tomar cuidado para isso não ficar muito longo, demorar demais e outros concorrentes colocarem um produto na tua frente e aí também você perde aquela ideia inicial de vender o teu produto lá. Tá certo? Espero ter ajudado por enquanto. Nós vamos voltar com muito mais coisa. Valeu? Até mais.